Boa noite! Olá, pessoal! Hoje, dia 21 de junho, 19 horas pontualmente, né? Estamos aqui para mais uma live da semana. Eu sei que essa live muita gente deve estar curiosa para saber qual vai ser o conteúdo. Aí, aqui, ó. Lu, entrar ao vivo. Já estou convidando a minha, né? Espero que ela consiga entrar aqui na live. Oi, 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 Luciane. Olá. Aí, gente, não é que deu certo? Olha lá. Deu Tem que dar, né? certíssimo. Tem Tudo que bem, dar. Roseli? Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Ai, boa noite. É um prazer, viu? Poder fazer essa live hoje com você. É uma pessoa muito querida que eu vi, que eu gostei muito. E eu falei, eu preciso levar essa garota, essa profissional, para poder falar sobre esse tema, porque meu maior público são mulheres, mulheres já maduras, algumas no período fértil ainda, outras já na menopausa, enfim. Mas mesmo que você seja nova, enfim, qualquer idade, é importante a gente saber um pouquinho mais, ter um conhecimento maior sobre esse tema, né, que diz respeito à nossa sexualidade. E por isso que eu convidei a Luciane, né? A Luciane Ângelo é sexóloga e eu a conheci e falei, não, vamos fazer uma live. E essa live hoje, para quem está entrando, ela tem o tema de nutrindo o corpo e a nossa sexualidade. Né? Um tema polêmico, apimentado, mas que eu acho que tem muita informação científica que a gente precisa passar para todas elas, para elas poderem ter maior conhecimento sobre si próprio e sobre esse tema. Luciane, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas poderem saber mais ou menos um pouquinho quem é você. Oi, Roseli. Primeiramente, muito obrigada. Eu sei que vou aprender muito, porque eu também quero perguntar muito sobre nutrição, né, das mulheres, como que a gente aí se alimenta direitinho para enfrentar cada fase. Bom, eu sou jornalista, né, há mais de 20 anos e no momento eu atuo como jornalista, tenho uma coluna de sexualidade na revista Vogue e eu também tenho todo um trabalho de palestras sobre o feminino, eu sou instrutora de pompoarismo, sou terapeuta tântrica, tenho diversos, um trabalho até já um pouco extenso na área de terapias energéticas focadas em mulher. Então, eu trabalho a mulher aí de forma holística, né? Tanto em prosperidade, porque a mulher precisa do lado financeiro também, né? Quanto autoestima, amor próprio, a gente vai trabalhando todas as esferas. Não entrei em nutrição ainda, então quando alguém precisar de algum assunto sobre alimentação, aí eu te indico. É isso aí. E eu me interessei muito sobre esse tema. Eu acho que assim, eu também vejo a mulher, quando eu vou tratar uma mulher, quando eu oriento uma mulher, eu tenho que ver de uma forma holística também, né? É ver o todo dela. É importante a gente ver todos os aspectos. E eu tenho sentido muito, ultimamente, essa queixa, né? Essa falta de energia, essa falta de libido, essa falta de vontade de exercer um ato tão importante para a nossa saúde, né? O sexo, eu assim fico muito espantada quando eu escuto mulheres falando, doutora, eu nem lembro quando foi a minha última relação, né? Eu estou há mais de anos sem ter relação com meu marido, enfim, ou eu nem ligo mais para isso, autoestima baixa, energia baixa, né? A mulher ela está muito desgastada nesse sentido, né? E às vezes isso não se trata de um tabu, e muitas vezes é uma questão também de eu ajeitar a alimentação, suplementação, a pessoa começar a melhorar
esse aspecto energético, a autoestima melhora, né? A gente percebe muito que a mulher, ela cuida de todo mundo ao longo dos anos, né? A gente teve essa educação, cuida do marido, cuida do filho, enfim, do cachorro e todo mundo. Só que ela não se cuida, ela se esquece. E aí, quando ela chega ao consultório, eu vejo muito isso, né? Que ela está cansada, ela está desgastada, ela está acabada e não tem vontade de nada, nem de se olhar no espelho, nem de se arrumar, muito mais de ter uma relação sexual, porque para isso a mulher emocionalmente ela tem que estar bem. Se ela não estiver bem com ela mesma, ela não consegue reproduzir isso para o parceiro dela ou para ela mesma. Não é mesmo, Luciane? Eu queria muito que você colocasse para as meninas a diferença exatamente sobre isso. O que é sexualidade? É a mesma coisa do que ser sensual? Então, a sexualidade, ela é um aspecto do ser humano, né? Ela faz parte da nossa personalidade. Ela é uma necessidade básica, que ela não tem que estar alheia às nossas outras necessidades, porque ela faz parte da gente. E as pessoas confundem muito a sexualidade com o ato sexual. Não é isso, né? Não é só isso. A sexualidade é uma energia que nos move a amar, nos move a sentir, nos move a criar intimidade com o outro. Isso é uma sexualidade sendo vivida, né? Então, você precisa prestar mais atenção na sua sexualidade, porque todo mundo tem. Então, cada um tem o direito de viver a sua própria sexualidade, cada um é um indivíduo. Isso que é interessante do ser humano, né? Cada um é singular. E você vive a sua sexualidade, que a gente fala muito hoje de sexualidade positiva, é uma sexualidade como que te faz bem, né? O que você deseja. E a sensualidade, ela está dentro da sexualidade, né? A sensualidade são o que a gente brinca, né? São as nossas armas de sedução. O que você acha que são os seus pontos fortes para seduzir o seu objeto desejante, né? A pessoa ali que você deseja. Então, você usa aí os seus métodos de sensualidade para viver a sua sexualidade. Porque não necessariamente quando a gente sensualiza, a gente está praticando sexo, né? A gente pode sensualizar, flertar online, em alguma conversa. Você não está ali propriamente, né, no ato sexual. Então, você está, de uma certa forma, ali já vivendo a sua sexualidade. E é importante, gente, a sexualidade, ela é um dos nossos aspectos, né? A gente não pode separar a nossa saúde, a nossa nutrição e somente se nutrir e não olhar para a parte sexual, né? O sexo é importante também para a nossa vida. Ele é um dos aspectos tão importante quanto outros aspectos que a gente vive. Tem um jargão até, né, que fala que sexo é vida. E é verdade, eu acho que enquanto há vida, tem que ter o sexo, porque isso faz parte da natureza humana, né? E eu recebi até uma pergunta dizendo assim, doutora, na menopausa ainda, depois da menopausa, a gente ainda é normal a gente conseguir ainda ter desejo depois da menopausa? Me deixou, eu falei, Jesus do céu. A mulher hoje na menopausa, em média, ela alcança isso por volta de 50 anos, né? Quando você entra numa falência hormonal, né? Você pode fazer a reposição hormonal, você vai repor os hormônios que você já não está mais fabricando e você vai nivelar e vai ter os mesmos desejos e vontades e energia como você tivesse fazendo os próprios hormônios. Ou aquela que não faz, hoje tem muitos meios para você poder também melhorar toda essa parte de energia, de libido, de melhorar essas oscilações hormonais. A gente tem fitoterápicos, né? Então, como que uma mulher hoje aos 50 anos, ela pode pensar dessa maneira, já que a longevidade vai até os 80, 85 anos? Né? Isso não tem sentido. Isso é uma coisa é um pensamento muito arcaico. Que a mulher hoje com 50 anos é uma mulher que produz, que se relaciona e que tem que amar a si mesmo. Porque como você se olha, é como os outros se veem. Então, isso é importante a gente
projetar para quem está escutando agora, né? Que não é porque chegou na menopausa, acabou tudo, gente. Pelo amor de Deus. É um recomeço a uma nova vida, né? Uma nova vida com mais maturidade e que a gente tem que ter a sabedoria para também poder usufruir esse outro lado da vida. Até porque a mulher tem mais tempo, né? Até para se cuidar. Sim. Não é mesmo, Luciane? Porque antes você lia a menopausa, o climatério, como o fim da vida, porque antes a expectativa de vida era até os 60 anos. Hoje a expectativa é até 80 e poucos anos, ou seja, a mulher vive na menopausa quase metade de sua vida. Então, você precisa entender essa fase, assim como a menstruação, né? Que você menstrua durante aí uns 25 anos, 30 anos, você convive com a menstruação. Você tem ali os seus ajustes, né? Quando você chega na menopausa, você tem que aprender a lidar com o seu novo eu, né? Exatamente. E você precisa fazer tantas questões de alimentação. Por exemplo, uma queixa das minhas clientes, né? Que até você pode falar, Roseli, questão de você começa a ter no climatério um inchaço abdominal, né? Quais alimentos aí, nesse sentido, é bom evitar para até reduzir esse inchaço? Porque tem mulher que tem isso como característica, né? No climatério, menopausa, essas retenções, esses inchaços. Então, assim, quais são os alimentos que geralmente deixam a gente mais inchada para evitar um pouquinho nesse período, né? Que, óbvio, não é só alimentação. Às vezes você tem que entrar ali com uma questão de medicação mesmo, mas quanto mais natural a gente puder ser, melhor, né? Sim, com certeza. O que a gente tem que pensar é que no climatério, que é uma perimenopausa, que a menopausa se instala a partir do momento que você fica um ano sem menstruar. Mas nesse momento que antecede, você começa a ter alguns sintomas já meio clássicos, né? Por causa dessa oscilação hormonal. Então você tem essa retenção hídrica, esse aumento do volume abdominal, que pode ser por distensões de gases do que você está comendo, que de repente você está criando aí uma desordem da sua microbiota intestinal, que é uma desbiose intestinal, mas também pode ser acúmulo de gordura, né? Porque a mulher, ela vai estar mais ansiosa, ela vai se atacar mais para os doces, a compulsão aumenta, você começa a ter falta de energia, aí você fala, ai, deixa eu comer um carboidrato para ver se me dá energia. Deixa eu... Ai, eu tô emocionalmente abalada, deixa eu tomar mais bebida alcoólica. Às vezes tem muita mulher que hoje começa a tomar mais bebida alcoólica nesse período. Então, carboidratos refinados, açúcares, excesso de gordura, essa alimentação mais irregular, mais palatável, que ela traz para a mulher, às vezes, ameniza um sintoma de ansiedade, de irritabilidade. Tem muita mulher que, então, usa como válvula de escape o alimento, vai trazer como um dos sintomas essa distensão abdominal. E outra coisa muito grave que traz esse tipo de alimento mais inflamatório é a falta de energia, né? A desordem do seu equilíbrio de neurotransmissores, vai ter mais desequilíbrio endormonal, ela começa a engordar mais com mais facilidade, ela começa a perder mais massa muscular. Então, ela vai, se ela for por esse caminho, se deixar levar por essa alimentação mais viciante, né, de carboidratos, de gorduras, desses alimentos mais inflamatórios e mais palatáveis, ela vai para o caminho errado, que ela vai na contramão daquilo que tudo que ela precisa. Porque para ela poder ter mais energia, regular um pouquinho mais a gordura corporal, não deixar que se aumente nesse período, né? Não deixar engordar nesse período, ela tem que fazer o contrário. Ela tem que buscar alimentos mais saudáveis, ela tem que buscar alimentos mais naturais, né? As raízes são muito boas fontes de energia e de carboidratos que a gente dá na menopausa, o inhame, a abóbora, a mandioca, a batata doce, proteínas de bom valor biológico, né? O frango, o peixe, os ovos, né? Bastante vegetais,
As frutas, pelo menos umas 3 por dia, de forma variada. Então, gorduras boas como as castanhas, o azeite de oliva. Se ela está por essa dieta mais mediterrânea, que vai de encontro também a uma alimentação mais adequada na menopausa, ela vai simplesmente melhorar todos esses aspectos e também vai conseguir ter mais energia, mais disposição, né, Porque para treinar, que é cansaço, super importante. o cansaço ele é algo muito real, né? Nesse Sim, período. E com lógico. essa alimentação melhora também, né? Sim, e sem contar que a gente tem os alimentos que eu não posso falar que tem um alimento afrodisíaco, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que um alimento só vai fazer um milagre. Não é por aí. Eu acho que a mulher, ela tem que estar bem com ela mesma para ela ter vontade de autoestima, isso e aquilo, para ter vontade de exercer essa sexualidade. Além dela ter energia, ela tá bem nutrida, ela tem que estar bem com ela mesma, emocionalmente equilibrada, se gostando, tem tudo isso, né? Porque o homem é mais racional, a gente é muito mais emotivo, a gente é muito mais coração. E é, Então, a partir do momento que ela começa a se cuidar, ela vai deslumbrar mais isso. e é manutenção, na verdade, da sua libido como um todo. Que vale lembrar aqui que existe uma confusão, é muito comum, né? A gente linkar a libido somente com o sexo, com o desejo, né? A libido, na verdade, ela é muito além. A libido é o nosso tesão pela vida, né? É quando a gente acorda bem para trabalhar, para se divertir, é quando a gente está com disposição para encontrar os amigos, quando a gente tem esse brilho no olhar. Quando a gente tem esse brilho no olhar, esse tesão pela vida, a nossa libido, ela está em dia, né? O desejo sexual, ele está dentro da libido, que também quando a gente tem o tesão pela nossa parceria, né? Quando a nossa libido ela começa a dar uma apagadinha, isso influencia em todos os aspectos. Influencia na sua vontade de levantar, na sua vontade de fazer exercícios, na sua vontade de trabalhar e no seu desejo pela parceria, né? Então, não é que você fica, a minha libido, meu desejo está baixo. Ela começa a influenciar os outros aspectos. Por isso que é importante a gente sempre ficar atento em qual esfera da nossa vida a gente está empolgado e qual a gente não está. Porque se a gente deixar assim, ela vai contaminando as outras esferas e você vai desanimando, né? Certo. Em todos os aspectos da sua vida. Então é importante. A libido, gente, é aquele tesão que você tem em levantar. Tô feliz, tô com a libido em dia. E essa libido, ela afeta muito a mulher, né? Tanto a mulher no ciclo menstrual, que vive 4 mulheres no mês só, como a mulher que ela tá ali entrando na menopausa, né? Por conta também da questão hormonal, né? Da baixa hormonal. Então é bom a gente ficar sempre atento aonde está o seu tesão, onde está a falta do seu tesão, para você ir medindo esse seu ânimo, esse seu desânimo, né? É importante. O que eu falo muito para as mulheres elas olham muito para o outro, né? Que é esse cuidado para o outro. Elas precisam olhar mais para elas e se conhecerem. Por que eu estou desanimada? Já faz mais de uma semana que eu estou desanimada. E ter um olhar mais afinado para ela mesma. Porque quanto mais você pega isso no início, mais fácil de resolver. Sim. Tem alguma idade que você começa a perceber, o mais comum, lógico, né? Que você vê que a mulher começa a entrar num declínio com relação à sua sexualidade? Na questão do climatério, da menopausa, geralmente. Por quê? Porque existem todas as inseguranças que a mulher passa nessa fase, né? Inconscientemente, a mulher se sente, quando você entra na menopausa, o que significa inconscientemente, né? E fisicamente, não posso mais ter filhos, né? E se você pega a história da humanidade, qual é a função da mulher? Procriar. Então, a partir do momento que você não procria mais, você perde a sua função social. Isso eu falo historicamente, tá, gente? E isso está no inconsciente coletivo. Por mais que você tente se liberar disso, né? Você pensa, nossa, mas eu não tenho mais essa função, né? E
E isso está no nosso inconsciente, né? Então a mulher já fica mais sensível em relação a isso. Aí tem o aspecto físico, que são dos hormônios, né? Ou seja, é uma coisa derrubando a mulher atrás da outra, né? Então, esse momento da vida da mulher é muito desafiador. Por quê? Porque a família não entende, porque a mulher ela tem um desequilíbrio hormonal e, consequentemente, humor. Tem dia que ela acorda bem, tem dia que no meio do dia ela quer chorar. Porque o climatério, a menopausa, ela pega também isso em algumas mulheres, essa questão do humor. Então, a mulher, ela se sente sozinha dentro de casa. As minhas clientes, elas falam muito isso. Lu, às vezes eu me sinto sozinha. Tô com os meus filhos, meu marido, e ninguém me entende, né? Então, a mulher, ela se sente muito sozinha nesse período. Entendi. E até com as amigas, às vezes elas não conseguem se abrir em relação à menopausa e dizer que está menopausando. Então, é um assunto ainda muito tabu entre as mulheres. E o mais importante é procurar informação. Hoje você tem muitas alternativas, né, para passar por essa fase de forma mais saudável, mas a escuta ativa da família é essencial, sabe? Tenha um pouco de paciência com essa mulher que está passando pela menopausa, porque é muita coisa, num momento só de vida, é muita coisa que passa pela cabeça dela, ela está muito sensível, né? Não é fácil. Então, a família eu acho que é o principal alicerce de uma mulher nesse momento. É por isso que eu digo que, assim, as mulheres que não pensam que um dia vão passar para a menopausa, são mulheres que não se prepararam para passar nessa fase, né? E às vezes eu recebo a pergunta, mas quando que a gente tem que começar a se preparar para poder se organizar, ficar mais preparada para a menopausa? Que idade, doutora? Quanto antes, melhor. A gente tem que pensar que a nossa base nutricional, prática regular de exercícios físicos, um sono reparador, a rotina. E, gente, colocar algo na sua vida que te dê prazer, que te dê tesão, como a Luciane está falando. Porque o que acontece? Eu vejo que a grande parte das mulheres que sofrem mais nesse período são as mulheres que não pensaram que um dia iam passar por esse período, né? Que nem estão aí, parece que não vão ter menopausa, ou as mulheres que não se cuidaram, que ficaram com sobrepeso, não faz sedentária, estressada, ou só pensar em trabalhar, ou só cuidar da família, ou tem muitas mulheres que não se ocuparam, não tiveram um trabalho que desse para elas esse prazer também, uma realização profissional. Então, daí, como você falou, aí sai o marido, o filho, todo mundo fora de casa, ela tá ali, ó, sozinha, abandonada, né? Ninguém olha para ela, ela não tem com quem falar, não tem uma amiga que ela pudesse desabafar, e nem sempre, às vezes, ela tem vergonha de falar isso justamente para amiga, né? Então, ela se vê dessa forma. E aí ela vai buscar um profissional como você. Chegando lá, Luciane, ela fala assim, quais são as principais queixas? Você disse agora, tô cansada, tô sem... ninguém me escuta, tô abandonada. É como se ela estivesse vivendo uma TPM prolongada. E qual que é a orientação que você fala, então tá, vamos começar de que forma? Então, tem muita queixa, por exemplo, de falta de lubrificação e escape de xixi, né? As minhas Tem essa alunas pergunta aqui. as minhas alunas de pompoarismo geralmente estão ali já atravessando o climatério, indo para menopausa. Porque os exercícios pélvicos, quanto mais cedo a gente aprender, melhor. Mas tudo bem, não aprendeu com 20, aprende com 40, com 50, com 60, né? O importante é aprender e fazer. Então, eu dou esse curso, né, para a pessoa, eu dou a aula, ensino os exercícios pélvicos para ela levar para a vida dela. E isso auxilia muito na prevenção e na redução da incontinência urinária. E ajuda a lubrificação. Porque quando você faz o pompoarismo, você trabalha o assoalho pélvico e você exercita ali toda a sua pelve, o seu centro feminino de energia, né? Então, pode melhorar, sim, a lubrificação, né? Então, fazendo esses exercícios pode ajudar na lubrificação, na incontinência urinária, porque é algo que a mulher, muitas mulheres, né, a maior parte das mulheres acabam tendo esse problema, pode ser de forma mais leve ou mais acentuada.
E o pompoarismo é um exercício de autoconhecimento. São 10 minutos diários que você fica com você mesma. Você esquece, todo mundo fala, peraí que eu vou fazer meus exercícios e já volto. Se Então, fecha no banheiro, né? Fecha a porta. e pronto, e faz. Porque é isso, a maioria das mulheres esquece delas mesmas. Então, é um momento que você está fazendo por você, né? Então, os exercícios de pompoarismo são muito interessantes. E depois, quando você aprende, você vai no automático. Você está em pé, você faz. Você está na fila do restaurante, você faz. Você está sentado vendo TV, você faz. E se torna parte da sua vida. É porque tem muitos preconceitos em relação ao pompoarismo, né? Ele ficou muito sexualizado. Mas é um exercício passado de mãe para filha, né? No Oriente. É algo visto de forma mais livre. E que aqui ela se torna erotizada, né? É outra solução que eu indico muito para as pessoas também com problemas de lubrificação nessa fase. Tem nas farmácias hoje em dia, tá? Um preço acessível, valor acessível, os lubrificantes intravaginais, que os ginecologistas indicam também. Então, eles não têm hormônios, eles têm geralmente ácido lático, vitamina E. Então, sabe aqueles aplicadorzinhos de produtos para corrimento, né? Quando a gente tem. Então, Candidíase. você usa isso para candidíase. Você coloca o gel ali naquele aplicador e aplica. E as embalagens, geralmente, vêm com 10 aplicadores, você usa um mês. Por quê? Você usa um a cada 3 dias. E aí fica aquele gelzinho na vagina que melhora a lubrificação. Não é que vai sair, que vai pingar, nada disso. Ele absorve e ele não tem glicerina, ele tem, sabe, são elementos tem um bons da flora vaginal. não sei se você conhece também, o Bio Oil, que é um óleo natural, ele é muito bom. Até para você poder fazer também toda essa, não só a lubrificação, mas fazer a massagem. Porque a gente não pode esquecer que você tem toda uma musculatura ali do assoalho pélvico. E com o passar do tempo, com qualquer outra musculatura, vai ter flacidez, né? Se você não exercitar, você vai ficar flácida também. É um né? Então, assim, é lógico, Gente, a lei da natureza, ela é cruel. E a mulher, eu falo, na menopausa ela dorme de um jeito e acorda do outro. Mas isso não quer dizer que a gente pode intervir contra isso, né? Amenizando esses sintomas. Então, se você tem essa disposição, você quer melhorar, você vai começar da base alimentar, né? Porque, como eu falei, essa questão toda de bem-estar geral, inclusive com essa melhora do aspecto que a gente está colocando um pouquinho mais hoje da sensualidade, da sexualidade, ela precisa são aspectos psiconeurofisiológicos, né? Então começa na sua cabeça, mas você tem que estar aberta a isso, não é, Luciane? Porque não adianta você ir buscar um profissional e você ficar cheia de tabus. Porque tem mulher que tem medo de se tocar, né? Que não aprendeu a isso. E quando a gente fez até essa questão de querer fazer a live juntas, a Luciane falou, Roseli, eu queria fazer essa live, esse curso ao vivo, porque é outro enfoque, você absorve mais, o aproveitamento é melhor. Só que, infelizmente, hoje não tenho, eu queria fazer rápido, não tenho espaço físico. Mas eu vejo muito isso, que a mulher tem um tabu até dela se curtir ela própria. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Sim, então, um dos assuntos muito tabus relacionados à mulher ainda, né? Infelizmente, é a masturbação. E a masturbação, ela faz parte da saúde. Por quê? Porque quando você se masturba e você se conhece, e você tem o processo orgástico, existe ali liberação de hormônio. E você está tocando a sua vulva, né? A gente não pode esquecer que a gente tem essa região. Essa região ela precisa ser tocada. Essa região precisa ser viva, né? Então, hoje tem olhinhos íntimos. Tem até no meu site. Eu tenho uma lojinha que eu vendo bullets, mini vibradores, olhinhos para a área íntima. Por quê? Para você se tocar, para você cuidar. Porque a pele da vulva é diferente da pele da perna, né? Então, existem produtos específicos para você hidratar a sua vulva, né? Uma pele mais sensível. E a masturbação, que ainda é algo muito tabu para a mulher, é essencial para a saúde feminina.
né? Porque você tem essa liberação de hormônios, você melhora a sua lubrificação se masturbando. Como a gente, até quando a gente se conheceu, Roseli, que eu falei essa questão orgástica, a mulher que tem orgasmos, ela tem uma força criativa e uma confiança muito maior da Não. mulher que não se Vou fazer masturba. um parente, gente, que eu gravei uma frase que eu quero passar para vocês, que a Luciane falou para... E eu fico com isso na cabeça. Ela falou assim, a mulher que estimula a sua sexualidade é uma mulher mais segura e criativa. Então, isso é importante. A gente tem que entender que isso faz parte da vida, da saúde, da natureza humana, que a gente não está fazendo nada que não deva, né? Tem mulher que hoje ou tem ou não tem parceiro, mas ela tem que se curtir, né? Tendo ou não tendo parceiro. Eu acho que isso é muito de você começar a estimular isso. E como você falou, a vulva ela é cheia de inervações. Ela tem o estímulo que você tem ao passar um óleo, ao passar um creme, é extremamente rápido que pode proceder esse estímulo sexual, né? E você chegar no orgasmo através disso, né? Sim, a mulher ainda que tem uma certa timidez, começa no banho, quando você passa o sabonete na vulva, porque a gente tem uma coisa mecânica no banho, né? Sei lá, parece que a gente tem medo de água. A gente vai tomar rápido e sai e não presta atenção nos movimentos no corpo. Então, a mulher ainda que está se conhecendo nesse sentido, na hora que for tomar banho, quando passar o sabonete no corpo inteiro, esteja naquele momento presente. Esteja passando o sabonete sentindo o seu braço, sentindo o seu corpo, a sua perna, a sua vulva, o seu bumbum. Porque quando você passa a mão na sua vulva, você começa ali um despertar, né? Então, o primeiro passo é nessa hora do banho, você tá ali mais presente para você mesma, né? Para depois ali, poxa, vou me tocar mais. Aí você pode passar esses olhinhos hidratantes na vulva, que é interessante na hora de dormir, por exemplo, né? Vou me tocar. Você pode tocar com as mãos ou você pode ter um mini vibrador. E você indo passo por passo, mas não pare, né? E nem ande para trás. Vai sempre para frente, mesmo sendo de passinho em passinho. Mas é importante você se conhecer, você se respeitar. Gente, você vai ver. A masturbação vai te trazer mais alegria, né? Porque é um processo químico, além de ser sensorial, né? O sentido do prazer, ai, que delícia. Mas tem uma ligação química no seu corpo, tem essa liberação de hormônios e que vai te trazer uma satisfação maior no seu dia a dia. Isso vai interferir em outras esferas, como eu já disse, do trabalho, por exemplo, né? Aquela frase, quem goza é mais feliz, é verdade, né? Porque é uma bomba hormonal, uma bomba de hormônios de bem-estar, dopamina, serotonina, ocitocina, que te traz a confiança, te traz a alegria, né? Te E traz acaba essa sendo questão de amor anti-estresse, né? próprio. Oi? E acaba sendo anti-estresse, né? Super gente! Você fica aliviada, você fica com a pele mais brilhante. Por que não, né? Por que ter medo de se tocar? Por que achar que é errado? Não, gente, não é errado. Autoconhecimento não é errado. Aliás, no sábado vai ter um evento. Depois eu passo para você, se você puder colocar nos stories. Eu fiz a curadoria e a pesquisa de uma exposição sobre a história do vibrador, que vai ser sábado em Pinheiros. Aqui em São Paulo, em Pinheiros. Aí depois eu passo para você, Tá, que eu conta faço a toda essa divulgação para as história, né? meninas, quem quiser. Que bom. E E assim, é importante a questão da masturbação para a mulher, tá. né? Agora, para isso, você tem que estar com a saúde em dia. E quando a gente fala dessa saúde sexual também, a gente tem que pensar que a sua circulação tem que estar em dia. Porque se você tiver, por exemplo, uma hipertensão arterial, se você tiver uma dislipidemia, um triglicérides alto, ou se você tiver qualquer gordura a mais no corpo, um sobrepeso a mais, que você tem um retorno venoso mais difícil, você acaba também prejudicando todo esse momento, porque é muito o sistema circulatório é um sistema muito exigido nesse momento.
né? Então, é importante a gente ter isso em dia. Então, por exemplo, eu dar alimentos ricos em ômega 3, que vão dar mais saúde vascular, é importante, cardiovascular. Então, as gorduras boas, as castanhas, nozes, amêndoas, são interessantíssimas nesses aspectos. Além disso, a gente dá muito, por exemplo, alimento rico em arginina. A arginina é um vasodilatador, né? E que também vai fazer melhorar o calibre dos vasos. Então, a gente tem alguns suplementos à base de arginina, até hoje utilizados como pré-treino, justamente para melhorar esse sistema vascular. Então, pode dar ômega 3 com arginina. E as principais fontes que a gente tem de arginina, uma das principais fontes é o chocolate. Né? Muita gente vai gostar de saber disso. Agora todo mundo vai das comer... nozes. Agora todo mundo vai comer chocolate com essa desculpa, Roseli. Ai, preciso comer chocolate. Mas, ó, só um detalhe, é chocolate de boa qualidade. Até porque o chocolate tem essa questão do afrodisíaco. E como eu estava dizendo no começo, né? Não existe um alimento afrodisíaco. Eu acho que, assim, é um pool de coisas, né? É um blend de coisas que vão se associar, são vários aspectos que vão fazer você se estimular para o ato em si, ou para a sua sexualidade, ou para a relação com o parceiro, né? Ou para o tesão para a vida. Então, assim, o chocolate, ele é dito como um alimento afrodisíaco. Pode ver qualquer namorado, dia dos namorados, né? Sempre o chocolate está ali, numa caixa de bombom vermelha. Chocolate né? com Sempre isso. pimenta, né? Mas, ó, gente, é o chocolate que tem mais cacau e menos gordura e açúcar. Senão, esse daí vai deixar a energia baixa. O que tem muito açúcar e leite, né? Então, vamos tentar fazer um que tem mais cacau, que tem essa ação vasodilatadora. E também, como eu falei para vocês, o amendoim, as nozes, as castanhas, que são bem legais para vocês poderem estar colocando no dia a dia de vocês. E, além disso, o chocolate... ele também tem um aminoácido chamado triptofano. E o triptofano, ele melhora o humor, porque ele se reverte em serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor que vai dar para a gente melhor humor, mais felicidade. E a gente precisa ter mais isso no nosso dia a dia para exercer todo esse lado bom que a vida nos dá, né? Na natureza humana. Esses prazeres todos da vida. Então, é legal também, o chocolate é um dos alimentos ricos em triptofano. A banana também é rica em triptofano, em magnésio, que também é um mineral que ajuda nessa questão de relaxamento, diminuir a ansiedade, sabe? A gente precisa, a mulher, ela precisa diminuir um pouquinho esse facho, porque a gente está com muitas tarefas ao mesmo tempo. Né? Eu vejo muito assim. Hã? A banana calma? Acalma. Ai, Ela tem vitamina B6, tem magnésio, né? E é muito importante. Ela tem tudo. Então, o magnésio com a vitamina B6 e o triptofano vai fazer você se acalmar. Então, a gente dá para as mulheres nesse período, mulheres que estão mais ansiosas, muito mais a banana, as castanhas, né? Que tem o chocolate, que tem essa ação funcional nesse aspecto. Ela é muito bacana. Magnésio não pode faltar para a mulher nesse período, porque ele vai ajudar no relaxamento, sim. Né? E também a gente não pode esquecer de, por exemplo, maca peruana. Eu quero melhorar a energia da mulher. Né? A maca, ela tem essa sinalização, às vezes, melhorar tanto a parte hormonal, principalmente para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, como também ela vai dar mais energia, mais vigor, que também é bacana. É uma das coisas que eu coloco. Geleia real é outra coisa que dá vigor para a mulher nesse período. Ela é riquíssima em nutriente também, né? E ela é uma coisa Roseli, E como que toma a maca peruana? Que eu já ouvi falar muito da maca peruana. A maca, a gente tem ela em pó e tem ela em cápsula. E geralmente a gente dá 250, 500 miligramas, se for encapsulada, de uma boa marca, né? Logicamente, isso é importante. A gente tem vários tipos de maca, tem a black, tem a vermelha, a red, tem vários tipos de maca. Mas a maca é uma das coisas que eu dou muito para as mulheres nesse período. Além disso, a gente pode entrar com tribulus terrestre,
que também melhora essa parte de libido. Fenogrego, também eu uso muito também para isso. Então, tem possibilidades. Panac ginseng, o ginseng também, ginseng siberiano, puxa, é excelente. Você tomar um chá de ginseng siberiano, legítimo, né? Tem um que é coreano, puta, te dá um up, né? Um up, é isso mesmo, a gente precisa. Porque imagine assim, a mulher trabalha o dia inteiro, tem milhões de afazeres, ela vai treinar, faz a comida, é responsável por comprar comida, tem um monte de pepino no trabalho, cuida de filho, tarará, e de noite ela tem que ter disposição, né? Para poder, às vezes, se curtir quando ela é sozinha ou curtir com parceiro. E não é fácil. A mulher não consegue nem se olhar no espelho, às vezes, esse horário. Ela não é. Grande parte das mulheres que estão aqui me vendo, não é fácil. A gente sabe que precisa ter energia para tudo isso. Então, a gente precisa, às vezes, abrir mão, né, de uma alimentação mais focada para isso e suplementos que vão ajudar também muito nesse sentido. E você estava falando da questão da vascularização, né? O que é Sim. excitação, né? A excitação é a vascularização ali no genital. Sim. Então, se você tá com essa parte em dia, né? Por que o nosso genital ele fica quente? Porque ele está vascularizado, né? Então, quanto mais a sua vascularização no seu corpo ela tá em dia, a sua saúde está em dia, mais a excitação e a lubrificação tem chances de vir, né? Tudo faz parte, gente. Se você tem um estilo de vida mais saudável, isso impacta numa vida sexual mais saudável também. Sim, com certeza. A gente tem a questão da pimenta, da canela, que são os alimentos quentes também, que também podem ser estimulados, né? O gengibre. Então é bem bacana também você fazer algo assim, ou faz um chá, ou coloca um shot, né? A pimenta você pode colocar até no azeite, que é uma gordura boa, que também ajuda toda a parte circulatória. Coloca mais pimenta aí, né, na sua comida, ela é um vasodilatador, ela é um termogênico. Sim. Então ela vai dar esse aquecimento, ela vai apimentar, né, na verdade, a sua vida. Vamos não apimentar, só a sua né? refeição. Chocolate com pimenta. Já viu? Tem até um filme, não é assim? Chocolate com pimenta. Enfim. Gente, vocês já estão pegando toda a receita, né, gente? A banana, a maca peruana, pimenta, chocolate, masturbação. Inclui masturbação nesse combo. Ah, sim, né? Lógico. Eu acho que tudo isso faz parte. E algumas meninas me perguntaram assim, ó. Quer ver? Ela colocou a questão da lubrificação que você já falou. Tem uma que fala assim, nem me lembro de fazer amor com meu marido. O que posso fazer? Aí é trabalhar, ela precisa, eu precisaria conversar com ela. Ela pode depois me chamar até numa DM, tá? No privado. Porque eu preciso entender se o desejo, a fantasia que foi embora em relação à parceria, né? Se é um cansaço físico, se é emocional, porque você tem vários significados aí, várias raízes, né? Precisa entender se ela tá numa rotina que ela não consegue focar a energia dela, né? Na relação sexual, se é a fantasia, se ali caiu numa rotina, né? Se ela tem a liberdade de conversar com o marido dela sobre esse assunto, se não tem que começar a introduzir esse assunto entre o casal, que é muito importante, gente. Casais, estando há um mês juntos, há 20 anos juntos, vocês precisam conversar. E nem para chegar numa DR, é uma conversa. Antes de chegar a um problema, converse, né? O diálogo é fundamental para qualquer casal. Porque no primeiro ano, aquilo pode funcionar. Daqui a 5 anos, aquilo pode não funcionar. As pessoas, elas vão evoluindo, né? Não é que elas mudam da água para o vinho, mas é que elas vão evoluindo na sua jornada individual. Então, aquilo que é bom para ela no momento pode não ser tão bom daqui a um tempo. Então, gente, o diálogo, a manutenção e exercícios, eu sei que às vezes é muito difícil você criar um tempo só com o seu
com a sua parceria quando você tem filhos, mas vocês precisam ter seus encontros como casal. Porque casais que têm filhos esquecem que são casais, que fica mãe e pai o tempo todo, né? E aí os filhos crescem, vão embora e fica a mãe e o pai dentro de casa e não sabem mais o que fazer porque eles não se conhecem mais. Porque eles assumiram a função de pai e mãe e deixaram a função de casal, né? De homem e mulher, de mulher mulher, homem homem. Então, você precisa criar uma agenda até, sabe? Vamos sair só nós dois juntos? No começo pode ser complicado, Mudar um mas pouco esse a exercício, rotina, né? esse Sair da rotina, na exercício verdade. Sair da traz uma rotina. E intimidade. regar de uma outra forma, talvez, né? Mudar os estímulos. Como você falou, você com o tempo vai tendo as suas vivências, a sua maturidade, os seus valores vão mudando. Então, cada um, tanto o homem quanto a mulher, vai tendo suas necessidades que vão ter que ser administradas, adequadas ao seu tempo. Então, eu acho que assim, esse entendimento do que um gosta e o outro gosta, e o que é importante para um, o que é importante para outro, é importante. Relacionamento, gente, a gente tem que regar todos os dias, né? O namoro é imprescindível. A pessoa que não sabe mais ter namoro, uma brincadeira entre o seu parceiro, né? Então, assim, fica meio sem sentido. Aí não é um casal, são os amigos, né? Então, acho que não pode virar essa relação nessa monotonia. E aí acaba nisso, né? O casal descontente, ou o homem ou a mulher, ou então se acostumam naquela situação. Para eles é normal, mas isso não, é comum, mas não é normal que seja assim, né? Exatamente. E é importante não perder a intimidade, não perder a afinidade, não perder o carinho, sabe? Porque as pessoas vão se afastando e nem percebem. Quando percebe, às vezes é um pouco tarde É demais, ou às vezes lógico. essa reaproximação demora um tempo maior. E aí, eu prometi para as meninas que fizeram as perguntas, né, as pessoas, nem vou falar mulheres, que eu ia deixar no anonimato, né, que acho que é até melhor isso. E uma delas perguntou assim, mesmo na menopausa, os alimentos podem ajudar no libido? Então, eu acabei de falar para vocês o quanto a nutrição, gente, ajuda demais a gente. Se você não tem energia, se você não tem o pique, se tua parte emocional não está equilibrada, lembrando que o intestino está ligado com o cérebro com o intestino, se você não tem uma microbiota saudável, se você não faz uma produção, uma síntese de neurotransmissores adequadas, como é que você vai estabelecer uma saúde sexual se você tiver com todos esses comprometimentos? Né? Uma das perguntas também foi feita, doutora, quando eu estou com desbiose intestinal, quando eu estou aqui, tem uma pessoa que eu conheço, quando eu estou com inflamação, né, eu tenho intolerâncias alimentares, que eu abuso, eu vejo que meu libido, minha falta de energia é muito comprometida. É lógico, se teu corpo estiver inflamado, se você tiver com o seu sistema sobrecarregado, se você tiver, por exemplo, com o intestino constipada, cheio de gases, como é que você vai se curtir ou curtir o outro nessa condição? Conta pra mim. Exatamente. Você está intoxicada, né? É, não dá. Não dá. Minha gente, é lógico que tem tudo a ver. E vocês estão esperando o quê para poder começar a se cuidar? Né? Tá tudo interligado. É cabeça, corpo, tudo junto, né? E as emoções ali fluindo. Então, isso tem muito a ver. E aí aquela outra fala assim, na hora da relação, podemos fazer algum exercício para o assoalho pélvico? Tem a questão do pompoarismo, que eu acho que ela está falando dos movimentos que você usa na relação sexual, né? Quando eu dou aula, eu ensino alguns movimentos que você pode fazer ali com o pênis, né? Mas esses movimentos, as pessoas acham que é durante a penetração, no mexe-mexe ali que você faz. Não, você faz parado. O pênis, ele fica dentro da vagina e você vai fazendo as contrações. Quando você já está num nível, né, já mais ali, mais avançadinho, que a sua musculatura ela já está bem firme,
realmente o pênis sente bem a contração, né? É uma outra função do pompoarismo. Além da saúde da mulher, da questão da incontinência urinária, da lubrificação, né? De ficar ali, na verdade, também estimulando o ponto G, que é importante, tem essa parte sexual, sim, também, que a mulher pode fazer. Ótimo. E tem uma outra pergunta que me perguntaram assim, que é sobre alimento, se o alho é afrodisíaco. Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai comer alho antes de uma relação. De alho não é afrodisíaco. É broxo. Não, isso vai acabar com qualquer um, né? Comer alho. Porque, assim, a função do alho, ele tem uma ação super importante como anti-inflamatório. Mas nem é para todo mundo, né? Tem pessoas que comem alho e vão ficar estufadas, porque ele tem muito food maps, que a gente chama, né? Ele tem alto teor de food maps. Mas, para aqueles que não têm esse problema, o alho é ótimo, o alho é bom para a imunidade, enfim, mas ele só vai ser bom quando você come isso ao longo do seu dia, né? Se você tiver uma questão mais inflamatória, eu posso estar utilizando o alho aí, e ele tem essa ação mais crua, mas nunca isso antes de uma relação, né? Daí eu aconselho mais você fazer uso do chocolate, de repente, né? Que eu acho que é mais interessante, né? Sem dúvida nenhuma. O chocolate é mais sexy, gente. Vai no Também chocolate, acho, esquece né? o alho. Com certeza. E aqui, deixa eu ver o que ela falou mais. Tem também uma pergunta: que alimento poderia dar mais energia sem ser a cafeína? Aí eu até coloco para vocês que tem, já falei do ginseng, que é ótimo, da geleia real, e também, gente, do guaraná cipó. O guaraná cipó é um guaraná puro lá da Amazônia, que ele não tem um efeito colateral que tem um guaraná comum. Porque o guaraná comum ele pode dar taquicardia, assim como a cafeína. Para algumas pessoas que têm mais sensibilidade, dependendo de questões até genéticas, de metabolização de cafeína ou do guaraná, você pode ter uma arritmia, né? Então a pupila fica mais dilatada, pessoas que ficam com dor de cabeça. Então o guaraná cipó ele dá energia sem esses efeitos colaterais. Então, eu uso muito Guaraná Cipó para isso, tá? E o ginseng, que eu acho sensacional, e a geleia real. Além disso, é lógico, você manter uma alimentação regular, boa, ao longo do seu dia. Mas esses seriam algumas possibilidades de alimentos mais energéticos, né? Vamos dizer assim. E aí, vamos ver se tem mais perguntas aqui para baixo. Alguma coisa mais que você gostaria também de saber? Eu não tá aqui para cá. Ai, não, não, as minhas dúvidas foram sanadas sobre alimentação. Mas essa do alho eu já sabia, gente. Não, não pode. O alho é proibidão nesses momentos. Não é? Aqui, deixa eu ver só. Muito legal. Mas que bom, eu acho que assim é interessante que as mulheres, a partir de então, espero que essas informações que nós passamos nesse período aí, né, nessa 1 hora, sejam de valia para as mulheres começarem a se enxergar melhor. Deixa eu ver se Sim, aqui. e caso vocês que estavam aqui, né, na live, que estão aqui na live, tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá? Porque eu posso conversar com vocês aí no privado, tirar mais dúvidas, que às vezes as pessoas ficam com um pouco de vergonha de perguntar, né? Mas aí depois eu posso responder no paralelo sem problema algum. Você vai deixar antes de acabar os contatos. Agora que a Lúcia, como ela se identificou, eu já estou falando aqui, ó. O que fazer quando você não tem vontade de fazer sexo? Aí você precisa entender um pouco da sua parte fisiológica, né? Como eu já disse, como está a sua rotina, como está a sua alimentação, há quanto tempo é o seu relacionamento, se você está no período de climatério, de menopausa, né? Aí é uma investigação, né? Não dá para a gente, diante da pergunta, já responder. Você tem várias coisinhas aí a ser investigada, né? Se você está no climatério, quanto tempo tem a relação, a sua alimentação, se você pratica exercício físico, porque tudo isso interfere no seu desejo sexual, né? É importante essa manutenção dos hormônios, né? Como está a sua fantasia em relação ao casamento, né? Há quanto tempo foi a última relação, né? E aí a gente investigar todos esses fatores. Hoje
hoje tem muitas coisas, né, que podem ser usadas aí para poder apimentar mais esse tipo de relação, né? Você tem várias coisas, até no seu brinquedinhos. Instagram eu vi várias coisas ali que você coloca. Indicação hoje até de um filme, não foi? De uma série no Netflix? Sim, Fala para as o meninas que ano estavam na que rua. o filme chama O Ano que Comecei a Vibrar por Mim. É um filme sueco de uma mulher que trabalhava muito, era mãe, era mulher, tinha rotina sugada. Aí ela perdeu o emprego, perdeu o marido, o filho ficou com o marido, de repente ela estava sem nada. E aí ela conheceu uma garçonete e a garçonete falou: escute a sua vagina, o que a sua vagina quer? E aí ela não se masturbava e nada. E aí ela comprou um vibrador. E o filme é muito bonitinho, gente. Tá na Netflix. E é um filme leve, porque ela começa a se masturbar e aí ela começa a parar de ter os encontros errados também. E ela começa a viver melhor a sua própria sexualidade e autoestima. E aí a vida dela volta a fluir, emprego, e ela entende que ela também não precisa ter o melhor emprego do mundo, porque ela quer viver também e não só trabalhar. Então é um filme bonitinho, ele é leve, mas ele é bonitinho. Mas no meu site, lucianeangelo.com.br, tem a parte especial que tem todas as minhas colunas na Vogue. E ali tem muitas dicas de relação casal, né? Uma manutenção sexual que pode fazer ali. Todos os textos têm muita dica para relacionamentos, para sexualidade, para autoconhecimento, né? É importante quem tem aí umas dúvidas e quer dar uma olhadinha, lá você pega várias dicas. Ótimo. Tem, a Hilda perguntou assim, ela falou que mesmo fazendo os exercícios pélvicos, ainda acaba perdendo urina, tá? Tá aqui a pergunta dela. Então, assim, de certo, ela vai ter que exercitar mais, talvez o que ela está fazendo não seja suficiente, né? Não é mais ou menos isso? Precisa entender se ela está realmente fazendo no lugar certinho os exercícios, porque as aulas que eu dou, eu faço toque vaginal, tá? Para entender se a mulher está contraindo corretamente as áreas, né? A região pélvica é importante. Por isso que eu não indico muito esses cursos online de pompoarismo, porque você precisa saber realmente o lugar certinho onde você contrai. Certo. Agora, eu vou falar também para vocês o que desfavorece tudo isso que a gente está querendo incrementar, né? Então, assim, ó, o excesso de alimentos gordurosos, o carboidrato simples vão acabar com a sua energia, vão interferir muito nessa vascularização, vão deixar vocês desregular mais ainda a parte hormonal, né? Então, isso tudo vai atrapalhar muito, né, toda a saúde de uma forma geral, inclusive a saúde sexual. Então, cuidado, né, com embutidos, com alimentos processados, ultraprocessados, né, com excesso de açúcar, de farináceo. Gente, isso é uma avalanche de toxinas, de alimentos inflamatórios que vão prejudicar vocês como um todo, né? Então, a gente está querendo aqui falar um pouquinho de um aspecto da saúde que é super importante em qualquer momento da sua vida, né? E é isso que a gente quer deixar bem claro, que enquanto a vida tem que ter esse outro lado, né? Que isso tudo continua com a gente até Deus quiser, ou até quando você quiser e proporcionar. Porque muito disso está na sua mão. Então, as suas escolhas alimentares também vão ser determinantes para a sua saúde sexual. E aí também o excesso de álcool, porque eu vejo que hoje muita gente também está usando como válvula de escape, como ansiolítico, como anti-estresse, muita bebida alcoólica, né, Luciane? E isso prejudica muito. A gente tem que entender que a gente é um todo, né? Não dá para você cuidar de uma área só, né? Uma área influencia a outra. Eu acho que esse é o principal ensinamento que a gente tem de vida, né? Não basta você somente fazer exercício se você come errado, ou se você não tem uma vida sexual ativa, ou se você bebe muito. Você tem que olhar a sua vida de uma forma mais inteira, né? Sim, então E assim, tentar um você até, equilíbrio aí. com certeza, você até tomar um vinho, que pode ser até
Ninguém está falando para ninguém ser neurótico aqui, né? Tomar um vinho socialmente, uma bebida alcoólica, até para poder descontrair mais, porque tem gente que precisa descontrair, que é muito tímido. Às vezes, uma bebida alcoólica vai deixar você mais descontraído para você poder até ter melhora nessa questão, né? Deixar você mais à Sim. vontade. Mas o excesso vai piorar muito, tá? O Roseli, fumo também, porque é vasoconstritor, e o café, hein? Fala. vai dar 1 hora, acho que a gente vai Vai, cair. eu vou Melhor a só, gente dar eu já tchau. vou falar e encerrar. Então, ó, não, eu só queria terminar com isso. Agora, gente, vocês viram que tem N possibilidades, está na mão de vocês. A informação é libertadora, né? E é esse recado que eu quero deixar para vocês. A mulher que exerce, estimula a sua sexualidade, é uma mulher mais segura e mais criativa. Muito obrigado por todo esse momento junto com a gente. Obrigado, Luciane. Pode deixar suas declarações aí, sua finalização. E um beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigada, gente, pela oportunidade. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar aqui no Instagram. Ok. Tchau, tchau. Até, gente. Boa Tchau. noite.